Fala aí, galera, boa tarde. Professor Júlio na área para mais uma aulazinha de ciências e programa de saúde. Dessa vez a gente vai falar sobre atmosfera e biosfera, tá? Depois que vocês assistirem esses slides todos, eu vou com bastante calma para vocês entenderem, vocês vão realizar as tarefas do livro da página 91 e 92. Realizei as tarefas da página 91 e 92, vocês vão postar, pode ser por fotografia, vocês vão postar lá no chat para eu ter isso. Eu estou pontuando isso? Ainda não. Mas no futuro, com certeza, a gente vai precisar fazer avaliação. Se a gente vai fazer avaliação, vocês já vão ter diversos trabalhos que vão servir de complemento para essa avaliação. Tá ok? Então, não esquecer de fazer as páginas 91 e 92 do livro e depois postar só as respostas no chat. Pode ser lá no privado, por foto, não tem problema nenhum. Então eu vou partir para os slides para explicar detalhadamente para vocês, ok? Estamos indo para lá, hein? Então, galera, a gente vai falar sobre atmosfera e biosfera. É claro que lá no início, né, quando a gente começou o nosso trabalho, a gente já havia falado nessas duas situações aí de camadas do planeta Terra, né? A gente vai falar um pouquinho da atmosfera e logo depois a gente fala da nossa biosfera. Então repara bem, ó, o que seria a atmosfera? Seria a camada de ar que envolve o planeta. Olha que bonito aí. Esse azulado aí, isso tem uma explicação que eu nem vou tentar dar para vocês, porque com certeza iria confundir a cabecinha de vocês, mas essa parte toda aí são gases, que inclusive dão essa coloração. Uma coloração, às vezes, que aparece avermelhada, é poeira que está na atmosfera, os raios solares é que dão esse efeito, tá? Mas a gente já sabe que essa camada aí, que envolve a Terra, ela é formada por gases que a gente não vê. Esse ar que está em volta aí do planeta, ele também não tem cheiro, nem tem gosto. Sabemos que ele existe devido a alguns fenômenos, como, por exemplo, se a gente estiver andando de carro e botar a mão do lado de fora, a gente vai sentir uma resistência. Quando as folhas das árvores estão se mexendo, a gente está observando que existe algum fenômeno ali. Que fenômeno é esse? É o ar, né, em movimento, que a gente chama de vento. A gente não pode esquecer que o ar é feito por matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, nós mesmos, a gente ocupa um lugar no espaço. Não adianta que o lugar que a gente está ocupando, outra pessoa não vai ocupar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, tá? Lembrar também que nessa camada aí que a gente está falando aí de atmosfera, existe o gás oxigênio, que a gente utiliza na respiração. E entre eles tem outros gases. Por exemplo, o nitrogênio, são 78% na atmosfera. A gente tem 21% de oxigênio que a gente utiliza na nossa respiração e sobra 1% dos outros gases, que inclusive está incluído aí o hidrogênio, tá? Que é um gás que é muito falado também, mas nós não utilizamos ele no processo de respiração, tá? A gente sabe também que a Terra ela tem 4 camadas, 5 camadas, né, a partir da superfície da crosta terrestre. Então a gente teria troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, no caso da troposfera, essa primeira camada aqui, onde os aviões fazem as suas rotas, né? É mais ou menos nessa altura de aproximadamente 15 quilômetros, onde a temperatura bate menos 52 graus Celsius. Olha bem, menos 52 graus Celsius, é bem friozinho. Depois que sobe um pouquinho para 50 quilômetros, nós temos a estratosfera, que ali já aquece um pouco, mas mesmo assim é negativo 3 graus, porque existe uma concentração muito alta de gases, daí o fato de aquecer um pouco. Depois nós vamos para a mesosfera,
que são 85 quilômetros de altura e a temperatura atinge menos 93 graus Celsius. É muito frio. E é justamente nessa camada que a gente consegue observar a cauda dos cometas queimando, né? Depois nós vamos para termosferas, que são 600 quilômetros da crosta, e a temperatura aumenta absurdamente devido à concentração de muitos gases, né? Íons, formas de energias que tem nessa camada. A temperatura atinge 1727 graus e depois a gente vai para a exosfera, que significa última camada, que a gente está em 10 mil quilômetros de altura e a temperatura atinge menos 273 graus Celsius. Né? Existe também uma camada chamada camada de ozônio, que essa camada, a responsabilidade dela é justamente proteger a Terra, né, dos raios ultravioletos. De que maneira? Filtrando isso. Se não existisse essa camada, a gente provavelmente ia ter câncer de pele, aí a população toda ia ter câncer de pele, né? Então ela filtra isso para que os raios ultravioletos não venham a danificar a nossa pele, tá? Mas como vocês sabem, essa camada está sendo destruída por uma série de fatores. São gases eliminados por animais, agora já foi substituído, mas os gases de geladeira, ar-condicionado de carro contribuía para a destruição dessa camada, que agora está sendo revisto tudo isso aí, ok? Agora, esse ar que a gente está falando, ele tem propriedades, né? Por exemplo, ele contém o oxigênio, que se a gente cobrir uma vela, né, com um copo, que tem que ser de vidro, lógico, uma vela pequena, a vela simplesmente vai apagar. Por que a vela vai apagar? Isso é um processo de combustão. A vela só queima se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, ela não vai queimar, tá? E não vai acontecer explosão e não vai acontecer nada relacionado a fogo se a gente não tiver aí o oxigênio. Cada vez que a gente abana o carvão da churrasqueira, a gente está abanando para fazer vento? Sim, mas a gente está bombardeando aquele carvão com uma carga de ar que está levando oxigênio e aí faz com que esse carvão acenda mais rápido. E o ar, ele tem propriedades. Por exemplo, o ar tem peso. Essa experiência aí, ela mostra uma bola cheia na balança do lado esquerdo, uma bolinha cheia aqui do lado esquerdo, e uma bolinha vazia. Repara que quando a bolinha está cheia, a balança fica equilibrada, e quando ela é esvaziada, a balança tomba para o lado esquerdo. Isso significa que o ar tem peso. A gente sabe também que o ar faz pressão, apresenta pressão, né? Essa experiência, se vocês quiserem fazer, pode ser com um copinho de plástico, até com um copinho de vidro dentro de uma pia, né? Pede a mamãe para ajudar vocês. Uma cartolinazinha, você enche o copo, bota a cartolina e vira de cabeça para baixo. E na hora que você soltar a sua mão, você vai perceber que a cartolina não cai. Não é porque ela colou, é porque a pressão atmosférica está atuando, ela está maior do lado de fora do que do lado de dentro. Então isso aí é uma forma de provar que existe pressão do ar, né? A mesma coisa, a gente faz 2 furinhos na lata de azeite. Se fizer um furo só, ele vai acabar saindo e escorrendo pela lateral. Os 2 furos permitem que o ar entre e aí, com isso, o azeite pode sair, né? Isso também está relacionado à pressão. Torricelli e Viviane, quando a gente fala Viviane, parece que é uma mulher, mas não é não, tá? Isso é um homem. Torricelli junto com Viviane fizeram um experimento que eles pegaram um tubo grande, de mais de 1 metro, e encheram de mercúrio. E mergulharam ele de cabeça para baixo, tampando a boca dele aqui com o dedo, dentro de uma cuba, um vidro com mercúrio também, e depois largou. O que aconteceu? Existiu atuação da pressão atmosférica que permitiu a saída do mercúrio, mas até um determinado ponto. Então a coluna de altura aqui que marcou foi 76 centímetros. Por isso é que a gente diz que ao nível do mar,
a pressão é de 76 centímetros de Hg. Hg que é o símbolo do mercúrio, que foi utilizado na experiência, tá? Então a gente sabe que ao nível do mar, aonde a gente vive, a pressão é essa aí, 76 centímetros de Hg, que é considerado 1 atm, ou seja, 1 atmosfera, ok? É claro que se a gente tem moléculas de ar ao nível do mar e a pressão é maior, à medida que eu vou subindo uma montanha, o ar vai ficando rarefeito. O que é ficar rarefeito? As moléculas vão se afastando uma das outras. Enquanto lá ao nível do mar elas estão mais juntos, à medida que eu subo a montanha, essas moléculas vão se afastando, vão ficando rarefeitas e, consequentemente, a pressão vai diminuindo. Então, quanto mais alto eu subir numa montanha, menor vai ser essa pressão, né? Então, se um dia cair numa questão de prova onde a pressão é maior, na parte superior ou na parte inferior, você já sabe que na parte inferior a pressão vai ser maior que na parte superior. Ainda temos duas propriedades que a gente chama de expansibilidade e compressibilidade. Expansibilidade é expandir. Repara que esse pedaço da seringa, que é chamado de êmbolo, tá? Ele permite uma quantidade de ar grande na seringa A. Mas eu posso empurrar esse êmbolo para dentro, tapando o buraco aqui, ó, e eu vou comprimir esse ar. Existe até armas de ar comprimido, espingarda de ar comprimido. É justamente isso aí. O ar é comprimido, quando você aperta o gatilho, abre-se uma válvulazinha e ele expele o projétil. Então ele tem uma expansibilidade, porque ele pode ocupar todo o espaço aqui, ó, e eu posso comprimir ele. Então a gente chama de compressibilidade. Então a gente tem a questão do peso, a questão da pressão, a questão da expansibilidade e compressibilidade, certo? Aí nós temos ainda um instrumento chamado barômetro, que é utilizado para medir a pressão atmosférica, tá? Isso aí a gente encerra a parte de atmosfera e parte para a biosfera, que lá no início eu já havia falado para vocês. Hoje a gente falou um pouquinho da atmosfera, né, que seria gases, a hidrosfera seria a água, a litosfera seria a parte da crosta terrestre, como montanhas, rochas, etc. E a biosfera seria, na realidade, o conjunto de todas essas camadas que a gente está falando, onde a gente vive, né? Então, toda a união dessas camadas aí, atmosfera, hidrosfera, litrosfera, juntas, vai dar origem à biosfera, ok? Ó, o que é ecologia? Ecologia é a ciência que se caracteriza pelo estudo das relações entre os seres vivos, só isso. Estudo das relações dos seres vivos com meio orgânico e orgânico. O que é meio orgânico? Meio orgânico é coisas à base de carbono, por exemplo, e inorgânico aquilo que não tem vida, né? São coisas que não têm vida. Isso é só para a gente ter uma noção do que é ecologia.